o tribunal de Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando a Bíblia está dizendo que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, está falando de uma recompensa além da salvação. O tribunal de Cristo acontecerá no céu, então estaremos já guardados no céu para participar deste tribunal. Então é bem entendido isto. Não estamos falando de méritos para a salvação, estamos falando de recompensas que Deus, em sua bondade, a sua grandeza e misericórdia, está preparando para aqueles que se esforçaram, dedicaram, trabalharam. Deus, na sua perfeita justiça, quer recompensar todas as nossas atividades em prol do reino dele aqui na terra. Então é isso que trata o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento, os cristãos se apresentarão diante de Cristo no céu para serem julgados. Haverá ganho ou perda de galardão. Este juízo faz parte do conjunto de juízos do cristão. Veja bem, olha esta colocação. No passado, nós fomos julgados como pecadores no Calvário, em Cristo. Este juízo foi o que nos trouxe vida eterna. No presente, nós somos julgados, estamos sendo julgados como filhos pela palavra de Deus. No futuro, aí sim, seremos julgados como servos. Como servos, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recompensas. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Devemos lembrar que na parábola dos talentos, tem um servo que não faz nada com sua habilidade, com seu talento. Ele enterra seu talento. Então ali está uma ilustração da perda. Ele vai ter uma perda. Ali não vai ser muito bom para aquele servo ter feito aquilo. Assim, o que Deus nos deu, vamos colocar a serviço do reino. Pode ser a menor aptidão. Se você tem aptidão para uma coisa pequena, pelo menos parece, né, pequena aos olhos dos homens, mas coloca ela a serviço, porque olha o que o Senhor vai falar: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. O Senhor não vai julgar, não é a quantidade, mas é a qualidade. Serão julgados neste tribunal os trabalhos em prol do reino de Deus, serão levados em conta a qualidade e a motivação dos serviços prestados, a conduta e o testemunho serão avaliados e recompensados. Ou seja, toda pessoa que se esforçou para ter uma conduta digna de um filho de Deus. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso é testemunho, isso é conduta, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Serão avaliados e recompensados. O Senhor Jesus fala exatamente dentro deste ponto, ele fala de galardões. Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, ele fala muito de galardões ali naquelas passagens. Mas tu, por que julgas teu irmão? Essa é uma questão que a gente tem que trabalhar conosco. Porque haverá um tribunal para Jesus julgar o trabalho de cada um. A gente não precisa ficar julgando ninguém. Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, verso 10. A qualidade do trabalho. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Observe que a palavra dia aqui maiúsculo, o dia. Esse não é um dia comum, não, é o dia de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então nós colocamos aqui, Paulo, como apóstolo, ele lançou o fundamento. O fundamento foi a primeira pregação. Paulo desbravou o mundo daquela época, a Ásia Menor toda, foi fundando igrejas. Então ele diz, como um sábio arquiteto, eu lancei o fundamento. E o fundamento não é outro senão Cristo. Ele diz, porém, eu lanço o fundamento, eu prego Jesus, eu falo da salvação dele e começa uma igreja. Mas aí vem outros obreiros, vem outros cristãos para trabalharem. Ele disse, veja cada um como vai construir sobre este fundamento, esse alicerce que eu coloquei. É aí que entra a questão das divergências dentro do cristianismo. Às vezes vários segmentos chamados cristãos consideram que Jesus é o fundamento. Não, aqui Jesus é o fundamento. Não, aqui Jesus é a base, é o alicerce. Mas Paulo diz o seguinte, cuidado, porque depois de lançar o fundamento, tem que ver como que edifica em cima dele. Como é que constrói agora o edifício. Paulo disse, é possível, há uma possibilidade de se edificar errado sobre ele. Partir do certo, mas avançar com intenções diferentes, errôneas, não perfeitas, não bíblicas. Paulo está então nos alertando aqui que tem muita coisa em nome de Cristo por aí que pode estar torta, paredes tortas, mal feitas, fácil de cair e até errôneas, porque ele vai falar de 6 materiais que representam exatamente o trabalho de edificar sobre o fundamento que é Cristo. Então vamos ver, olha os materiais. Primeiro então, o alicerce perfeito, estabelecido por Paulo, pelos apóstolos, a igreja chegou até nós hoje, chegou até este tempo de hoje, sabendo claramente, Jesus é o fundador da igreja. Jesus é o Salvador, Jesus é pelo sangue dele que o homem pode ser salvo. Mas aí vem, se edifica sobre o fundamento, usando ouro, ou usando prata, ou usando pedras preciosas, madeira, feno e palha. E é aí que entra a questão do galardão. Sabe por quê? Porque se alguém usar o material frágil, que é uma doutrina fraca, é algo que nós vamos ver agora mesmo. Tá? A gente vai ver ponto a ponto. Se alguém usar o material errado, esse edifício vai passar um fogo por ele, no dia do tribunal de Cristo. E aquilo que representa o meu trabalho, vai passar um fogo por ele. Se for material fraco, aquele fogo do escrutínio, da provação, da genuinidade da minha dedicação a Deus, vai ser provado. Se o fogo do Espírito Santo passar sobre ele, e depois que passar não sobrar nada, o fundamento fica, porque isso é irremovível, né? É Jesus. Mas cadê aquilo que o pastor Elcio edificou? Ué, sumiu. Aí o Senhor diz, olha, você não vai perder sua salvação. Ah, tá, meu servo, pastor Elcio. Lá não é pastor, é só Elcio mesmo. Olha, meu servo Elcio. Seguinte, você trabalhou lá, os olhos dos homens estavam muito bonitos, tal, mas aos meus olhos encontrei defeito. E aí o Espírito Santo veio e aniquilou tudo, porque era obra humana, não era do Espírito. E aí só sobrou o fundamento. Você não vai perder a salvação, mas você vai entrar no céu como quem escapa do incêndio, só com a roupa do corpo. Está chamuscando, tá com cheiro de queimado, né?
Contava-se que acho que foi John Wesley, se não me engano, quando ele era criancinha, né, pegou fogo na casa deles, e alguém conseguiu entrar na casa e arrancar, tirar ele do meio do fogo. Nesse caso, ele saiu só o bebê, só a criança. Então, tem muitos cristãos que vão chegar no céu como quem escapa do incêndio, só com a roupa do corpo. E, no caso do pregador, até eles criaram uma simbologia, porque ele foi um grande pregador, né? Então ele disse, foi um tição tirado do fogo. Tá bom, nesse sentido tá bonito, né? Tição tirado do fogo, que foi um pregador fervoroso. Mas não fica bonito para nós no céu, esse escrutínio do Espírito Santo, e depois de perceber que nada sobrou, porque o material era ruim. Você usou o nome certo, Jesus, mas usou o material errado para fazer a casa. Mas vamos lá, vamos aprender um pouco sobre cada coisa dessa, né? O ouro, na Bíblia, quase sempre o ouro é um símbolo da divindade, daquilo que fala da grandeza de Deus, daquilo que é próprio de Deus. Então, edificar com o material ouro, eu vejo nisso aqui que são trabalhos feitos exclusivamente para exaltar e glorificar a Deus. Aí a pergunta é essa, se eu estiver fazendo um trabalho apenas para ser visto, para ser elogiado, esse trabalho não vai resistir quando o fogo do teste de Deus vier. Por quê? Porque eu não fiz para a glória de Deus. Eu usei o nome certo, eu preguei a palavra certa, mas eu estava querendo, se não uma pontinha, ou talvez o todo, né? O todo da coisa, querendo que viesse para o meu lado, grande pastor, grande pregador e etc. E isso é tudo vaidade humana. Se ficar baseado nisso, não vai sobrar nada no dia do tribunal de Cristo. Se não for feito para a glória de Deus, Deus diz que não divide a sua glória com ninguém. Não darei a minha glória a outrem. A glória pertence a Ele. Os serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Então, não adianta o pregador, o pastor, qualquer crente, nem vai descer a achar que ele é o mais bonito da fita, porque quem é bonito na fita é Jesus. Nós somos servos, nós temos que alegrar quando vê o nome de Jesus exaltado, só isso, não o nosso. O nosso nós temos que ficar aí com medo, se começar a ver muita exaltação. Perigoso, né? Então, tem a ver também com a vida de adoração, onde Deus é a razão suprema de nossa vida. Então é aquele compromisso intrínseco, pessoal com Deus. Senhor, seja para a Tua glória, seja para exaltar o Teu nome santo. O Senhor que tem colocado tudo a nosso favor, tem trabalhado sempre a nosso favor, tem nos perdoado, tem nos ajudado, tem nos transformado, tem preparado um céu lindo para a gente viver. Senhor, como é que eu posso roubar a glória que te pertence? Não posso. Tudo que nós fizermos, às vezes, irmãos, as pessoas reconhecem o que a gente faz, outras vezes nem vê. Não importa. Deus viu e Deus recebeu. E você pode seguir seu caminho, fazendo melhor ainda lá na frente. Não é como aquela pessoa, ninguém viu, ninguém falou nada, da próxima vez não vou nem ajudar. Não, próxima vez você ajuda melhor ainda. Por quê? Porque o Deus que você serve está recebendo o seu trabalho. Prata, redenção e graça. Por que a gente faz essas comparações, essa simbologia? Porque está na Bíblia. A prata a moeda era de prata, as moedas, para redimir o escravo. Então a redenção do escravo era feita com prata. Então prata tem a ver com redenção e tem a ver com graça. A graça de Deus, porque o pagamento do escravo não dependia dele, dependia de alguém que tinha condições para redimi-lo e pagar por ele. Então, redenção e graça. As obras que mostram Cristo como o único e suficiente Salvador dos homens. Isso é trabalhar com prata, sempre mostrando Cristo como Salvador, como o único Salvador, suficiente Salvador.
São obras motivadas pela gratidão, porque o Senhor já nos remiu. Nós somos escravos comprados, redimidos, pagos, por uma redenção perfeita por Cristo. Por isso que fala lá, não com ouro e nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Porque era as moedas para pagar pelo escravo. A prata principalmente porque está na lei, em Levítico fala. O escravo será resgatado com prata. É por isso que Jesus também foi vendido, né? Por 30 moedas de prata. Redenção. Tem a ver com redenção. Então é o serviço também motivado pela alegria da salvação, que já é o efeito da redenção. A Bíblia diz, lemos hoje também com o pastor Lázaro, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A redenção é isto, obra da graça, foi Ele, não nós. Quem é que pode dizer que está aqui porque eu tinha já uma tendência para ser bom, para ser santo? Nós tínhamos tendência para ser um miserável pecador, isso sim. Né? Nós todos tínhamos uma ótima tendência para o pecado. Deus é que teve misericórdia. Agora a gente aprende a servir, a amar a Deus, mas a gente não sabia, nem sabia por onde começar também. Outro material, além do ouro e a prata, são as pedras preciosas, que têm uma conotação, aponta para a vida no Espírito e santificação. Digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 16 e 18. Pedras preciosas falam também do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Quem é que nos capacita para pregar o Evangelho, ganhar o Senhor? O Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é essa dádiva do revestimento de poder. Os dons espirituais são essas ferramentas, esses instrumentos que Deus dá, essas habilidades espirituais para romper contra o inferno, contra as prisões de Satanás, libertar os homens do cativeiro. Né? A Bíblia diz, se todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, logo a seguir Pedro levanta e prega o grande sermão com quase 3.000 conversões. Aonde estava a virtude? No poder do Espírito Santo. Isso é trabalhar com pedras preciosas. Bom, até aqui nós vimos 3 materiais que o fogo não destrói. São resistentes ao fogo, mas da agora para frente, madeira, feno e palha são altamente combustíveis. O que será que significa isso? Primeiro, vamos ver a madeira. Comparo eu com as obras humanas. Representa os conceitos naturais e as estratégias humanas. Estas, podem ser até interessantes e atrativos, mas não cooperam com a transformação do ser humano segundo a imagem de Cristo. Então a gente tem que analisar o que a gente está querendo criar dentro da igreja. Que tipo de coisa eu estou querendo introduzir dentro da igreja? No grupo que eu estou trabalhando com ele, eu como pastor, com todos vocês aqui, o que eu estou planejando? Qual é a minha estratégia? Eu estou querendo levar vocês para onde? Para diversão apenas? Para o entretenimento? Apenas para algo assim interessante? E qual o resultado disso? Você vai sair disso com vontade de ser parecido com Jesus? Você vai sair dessa programação para ser um crente mais consagrado a Deus? Se você ficar mais distraído, ficar mais relapso, ficar mais humano ainda, mais carnal, então eu estou trabalhando com madeira. São obras humanas, não está produzindo vida espiritual, está produzindo apenas um entretenimento na igreja, apenas um ajuntamento interessante. A gente tem que cuidar, porque tem coisa que você tem que ver o resultado dela. Não é apenas que ela vai conseguir chamar muita gente, mas temos que ver também o que ela produz. Se depois daquele evento, daquela atividade, as pessoas estiverem com mais vontade de orar, com mais vontade de ser santa, com mais vontade de buscar batismo com o Espírito Santo, glória a Deus. Atingimos o objetivo, mas se elas estiverem mais relapsas, é o que acontece, Hoje, por aí afora,
Tem igrejas que estão se enchendo, mas apenas por conta de eventos que, depois que passam, ninguém se interessa mais pela vida cotidiana da fé cristã, né? Fica esperando o outro evento e o outro evento. Então temos que ter cuidado. Vamos ver se cooperam com a transformação do ser humano para ser conforme a imagem de Cristo. Paulo disse assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. Então, trabalhar com madeira é depender apenas da criatividade humana, da articulação humana, né? O homem é inteligente, ele dá conta de criar um sistema muito bem atrativo, integrado, que consegue até atrair muita gente e mover muitas pessoas, mas o resultado é que interessa, né? Feno, primeiro a madeira, depois o feno. O que é o feno? O feno é uma palha. O que tem no feno? A ausência de vida, está seco, já foi cortado, já foi desligado da raiz e secou. Feno é erva seca, representa as tentativas humanas para produzir espiritualidade. Mais uma vez, esforços inúteis para animar a igreja. Anima num sentido humano, mas não espiritual. São as obras mortas da carne. Olha esse texto todo inteiro que Pedro descreve, um perfil de situações da época do primeiro século já. Ele está falando aqui de comunidades que surgiram, pregadores que edificavam com feno. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então Pedro está considerando aqui, ele está considerando aqui que se começar a trabalhar com feno na igreja, corre o risco de tirar a virtude, de tirar esse compromisso vital, esse contato vital do crente Deus, e começa a colocar ele em contato com feno, coisa morta, que poderá então ocasionarem até desvios da fé, onde pessoas podem deixar o contato dele com Deus e voltar para a corrupção do mundo. Veja, é sério, né? E quem edifica com feno não vai ter essa obra para contar na eternidade, ela nem vai existir, ela vai ser queimada facilmente. Seguinte, e última, né? A palha. Palha parece muito com feno, não tem muita coisa a acrescentar, não. É um complemento do outro. Palha, ao meu ver, que eu coloco aqui, tem a ver com a exaltação humana, porque palha tem muito volume, mas não tem peso. Um caminhão de palha não pesa nada. O que significa a palha? É o exagero, é a glorificação do homem. Representa a vaidade humana, ela é cheia disso, né? Contar vantagens, e ela está sempre aparecendo nas expressões. Eu fiz, né? Eu sou, eu posso. Olha o que Pedro também fala a respeito do antídoto para evitarmos a palha. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro
4, 10 e 11. Então, é isso que Deus está te dando capacidade para fazer? Faça. É Ele quem te dá o poder. Faça segundo o poder que Ele te dá. Não perca essa virtude. Canalize ela para a glória de Deus. Não fique colocando dificuldade também para servir, não. Tem pessoa que, bobagemzinha, ele obstrui a ação de Deus na vida dele mesmo. Quem perde é ele. Irmão, que é privilégio fazer. Se eu posso fazer e não quero fazer, não tem diferença daquele que enterra o talento, não. Olha, eu posso fazer, a oportunidade foi dada a mim, a igreja precisa, a hora exige o trabalho meu, eu vou ficar omisso? Quem será galardoado realmente? Não tem muita coisa nisso aqui, eu vou dar oferecer só umas ideias. Primeiro, os dispenseiros fiéis. Olha o que Paulo diz, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Paulo acreditava que um dia todo trabalho feito com carinho, com amor para Deus, receberá de Deus o louvor. Bem-estar, servo bom e fiel. Isso é o louvor. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Paulo acreditava, por isso que ele não parava de trabalhar, né? Segundo, quem vai ser galardoado? Os perseguidos por causa de Cristo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É grande o vosso galardão nos céus. Quer dizer, para quem suporta a perseguição, a discriminação, a rejeição, só porque ele é crente, porque ela é crente, mas suporta, estes têm um grande galardão. Então, galardão tem grande, pequeno, médio, tem todo tamanho. Deus está falando aqui do grande. 3, quem vai ser galardoado? Galardoado? Aqueles que amam. Mas aqui não é um amor comum, não, é o amor de Deus. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Talvez você esteja aborrecido com alguém que foi ingrato com você, que foi injusto com você. Refaça os seus sentimentos, suas reações, revista-se da reação de Cristo. Revista-se da reação do seu Pai Celestial. A Bíblia diz que Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Isto é virtude. Isto de fato é espiritualidade. Você ter todas as razões para desprezar uma pessoa e ao invés disso você acolher a pessoa e amar a pessoa. Mas ela não merece, pastor. E exatamente é aí que você entra como filho de Deus, que faz o sol dele nascer sobre maus e bons e a chuva dele cair sobre justos e injustos. É aí que nós realmente mostramos que somos filhos de Deus. Quem vai ser galardoado? Aqueles que fizerem o bem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No mal é perda, no bem é recompensa. Quem será? Os verdadeiros e sinceros.
Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui tem um texto bonitinho, olha. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Serão galardoados aqueles que reconhecem o ministério do Senhor na vida dos outros irmãos. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 41, 42. Então vale a pena preservar, guardar essas coisas no nosso coração, na nossa vida. Estamos chegando no término. Jazinha Manilva vai cantar um hino para terminar, mas escute essas palavras finais. Anos atrás um pregador disse, vamos ler juntos: vir a Cristo não lhe custa nada. Seguir a Cristo lhe custa algo. Servir a Cristo custa tudo que você tem. Devemos servir a Cristo com alegria, mesmo que isso nos custe sacrifícios. Ele fez tudo por nós e ainda nos assegura a promessa de recompensas futuras, celestiais. A certeza do galardão. Olha os textos que vão aparecer. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Isaías 40, verso 10. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Isaías 62, verso 11. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12.